Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do DLG Cast. E eu sou o Gilvan Arruda, produtor digital, e tenho a honra de ter comigo aqui hoje a minha convidada, que além de ser arquiteta e paisagista, minha amiga Simone Bertonha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E nesse episódio nós vamos falar, e eu trouxe a Simone aqui, porque além de ter muitos anos, apesar dessa carinha aqui ó, de 20 anos, ela tem isso só de profissão. Mas eu trouxe ela aqui porque além de ser paisagista, hoje ela auxilia paisagistas que estão entrando no mercado a se colocar. Então eu acho muito legal, porque mais do que executora, hoje você é uma influenciadora, podemos dizer assim. Mas resume para mim aí um pouquinho da tua história, como é que você se interessou pelo paisagismo, se já foi na faculdade de arquitetura mesmo, e como é que foi a sua carreira até então? Bom, primeiro, né? Legal, estou muito feliz de estar aqui. E assim, bom, eu entrei para esse universo meio que pelo acaso, né? Foi sim, eu tive contato na faculdade. Na faculdade de arquitetura a gente tem, né, uma das disciplinas é o paisagismo, mas a gente aprende muito superficial, né, sobre o paisagismo. E eu me interessei por essa área, mas por coincidência, assim, não era minha pretensão seguir para essa área. Quando eu comecei a procurar estágios, né, e depois de batalhar muito os escritórios aí de arquitetura, eu acabei indo fazer estágio, né, em um escritório de paisagismo, né, de arquitetura paisagística. O que, na época, eu nem sabia que existia, né, que para mim, né, era tudo novo. E aí eu descobri a minha grande paixão, né, quando eu entrei para esse mundo. Aí eu comecei a ver que, assim, que aqueles ensinamentos que eu tinha de criança com a minha avó, que eu via sempre minha avó cuidando. Minha avó sempre gostou de plantas, né? E eu sempre via ela cuidando e acompanhava, né? Mas até então, como eu falei, não era a minha pretensão, né? Essa área, eu não conhecia nada de paisagismo, nem, né? O que eu aprendi na faculdade era muito supérfluo. E aí, com o passar do tempo, eu fui me aprofundando mais, né? Trabalhando nessa área. E aí eu descobri minha grande paixão, né, pelo paisagismo, por essa área que é, né, tão abrangente. Às vezes o pessoal acha que não, mas é uma área bem abrangente aí, principalmente para arquitetura. E depois, né, de 19 anos na área... Tá vendo? Eu brinquei, mas é verdade. Ali, ó, 20 anos quase de carreira. Não, eu já tenho 20, na verdade. É que comecei o ano passado. Então, já sei. Por conta disso, é 19. Depois disso, eu descobri que eu poderia transferir esse meu conhecimento para que outros, né, arquitetos, estudantes de arquitetura, também pudessem, né, entrar para esse mundo assim como eu entrei, porque é muito vago, né? O que a gente aprende na faculdade é muito pequeno. E às vezes as pessoas acham que o paisagismo às vezes não tem valorização por conta disso, porque o próprio arquiteto, né, não tem a noção do valor que isso pode gerar, né? E como essa área é tão abrangente, né? Então, por conta disso, aí eu falei assim, não, eu acho que eu preciso transmitir esse meu conhecimento, né? E a partir daí que surgiu, né, esse novo projeto aí de estar, né? Eu até achei bacana chamar de influenciadora, mas não era essa a minha ideia. Minha ideia era mesmo transmitir um pouco desse meu conhecimento para que outras pessoas também pudessem ingressar para esse mundo do paisagismo. Maravilha. Então você teve uma carreira empresarial e hoje é como se fosse o cantor que tem carreira solo, né? Lançou essa ideia. E nesse recalcular a rota profissional, o que você tem enxergado porque eu vejo que você auxilia arquitetos, né? Você tem visto, de fato, muita gente que é formada em arquitetura ou já alguém que está dentro da faculdade, mas que não tinha essa pretensão de paisagismo e agora tem se descoberto nisso. Sim.
Muito, né? Para falar bem a verdade, tem várias pessoas, né, que me falam, nossa, eu gosto dessa área, mas tenho às vezes algumas dificuldades, né, para como ingressar, o que precisa saber, porque mesmo quando você procura às vezes um curso de paisagismo, é uma coisa muito técnica, né? Não te dá a base de como que é vivenciar aquilo. E às vezes as pessoas, né, erroneamente, às vezes acham que o paisagismo é só colocar uma plantinha aqui, outra ali, para deixar mais bonitinho. E não é, né? O paisagismo ele vai trazer muito valor, principalmente para a arquitetura. Porque ele vai trazer, além da beleza, ele valoriza tanto a arquitetura como a construção em si, o imóvel em si. Porque ele vai agregar valor. É como se ele fosse uma moldura para o imóvel, né? Então ele moldura aquilo e valoriza, né? Sim, e não só isso, porque ele traz também bem-estar para as pessoas. Porque não é de hoje, né, que as pessoas buscam contato com o verde. Né? Isso é uma coisa, uma realidade, né, que acho que a pandemia fez até aguçar mais. Né? Que todo mundo se viu preso, né? Não tinha... que ela podia sair de casa, então todo mundo sentiu aquela falta de ter aquele contato com a natureza, né? Fora ter o contato com as outras pessoas. Mas se viu em casa e falava assim, puxa, podia ter uma planta em casa. E isso fez com que esse mercado do paisagismo também alavancasse mais, um pouco mais do que já vinha. Que esse é um mercado crescente aí já tem um bom tempo. E com isso, fez mais ainda. E por conta disso... o teu contato com o verde, você poder proporcionar, né? É função do paisagismo trazer essa qualidade, esse contato do homem com a natureza. Então, também agrega também para a saúde das pessoas. Não é só no quesito, né? Como eu falei, não é só beleza. Tem muitos outros fatores que levam, né, a chegar num resultado final do paisagismo. Nossa, muito legal. E te ouvindo falar... me ocorreu duas coisas. Primeiro, existem duas vertentes aí no paisagismo, creio eu. E aí eu quero saber de você. Uma que é o paisagista, o arquiteto mesmo, que precisa de um auxílio pós-término da obra para poder trazer o paisagismo, o jardineiro, ou seja, esse trabalho profissional. E existe o hobbyista também, né? Que, como você disse, na pandemia as pessoas buscaram mexer com o verde, mexer com as plantas exatamente como uma higiene mental, né? Sim, não, tem sim. Tem os dois, né? Tem os amantes do verde e tem o profissional, né? O paisagista profissional. Apesar de serem, né, meio que um ligado ao outro, mas assim, às vezes a pessoa que faz por hobby, tem aquela dúvida, né, de que se aquela planta tá indo bem, se ela escolheu direito, se ela tá certa para aquele lugar, se ela condiz, né? Às vezes compra a planta, acha bonita, mas não sabe cuidar, né? Isso é uma coisa, uma realidade. E já o profissional, ele sabe. Então, não é só no auxiliar para que planta a pessoa pode ter, mas também tem essa coisa do auxiliar os cuidados que a pessoa pode ter. Né? Então, às vezes, o pessoal acha que paisagismo é só fazer um projeto e acabou. E não. Né? Tem também a parte dos cuidados, né, com o jardim. Às vezes, uma consultoria... Tem muitos, às vezes, clientes que precisam dessa consultoria para saber como cuidar do jardim. Né? Não é só chamar um jardineiro para fazer a manutenção. Tem muitos que, às vezes, até tem o jardineiro, mas ainda mesmo assim tem dúvida. Será? Por que aquela planta não está indo bem? Né? E não sabe como orientar esse jardineiro. Então, um liga o outro. Então, por isso que eu te falo que o mercado do paisagismo é bem amplo, é uma coisa bem ampla. Não é só pensar no... eu fui e fiz um jardim. Não é isso. Ele é bem mais. Né? Ele pode agregar muitos outros valores. Né? Principalmente, aí, por outro lado, o foco da faculdade de arquitetura né, formar arquiteto, né? Então, assim, ela pinça alguns detalhes. Então, e não dá toda essa importância que o paisagismo poderia agregar na arquitetura. Então, e erroneamente as pessoas acham que é só colocar uma plantinha aqui, fazer um jardinzinho para deixar mais bonitinho. Nossa, você tocou num ponto que é, de fato, vem bastante da ideia que eu tinha.
Então quer dizer que a arquitetura, por ser uma área do conhecimento que envolve arte, criação, ela privilegia o belo. Mas já o paisagismo, ele vai além do belo, né? Tem um estudo do solo, da planta, do clima. Como é que é isso? Essa coisa que suplanta o belo. Sim, não é só a beleza, né? Às vezes a gente... falando assim, né? Tem todo um estudo, às vezes as pessoas até assustam, né? Acham, nossa, é complicado. Mas não, porque a gente tem que analisar... Assim como na arquitetura a gente analisa, né, o espaço, a gente cria, né? Como arquiteta, né, eu tenho essa base que a gente pega o sonho da pessoa e transforma em realidade, né? E transforma numa construção. Aí o paisagismo, ele tem, né, a função de trazer um pouco mais de aconchego, né, e bem-estar e qualidade de vida agregado, né, amplificando tudo o que a arquitetura já poderia trazer. Né? Então, tem um estudo do solo, sim, tem estudo de plantas, de quais plantas que poderia usar e quais plantas que poderiam agregar esse valor, né? E todo esse estudo para chegar no resultado final, né? De como que ficaria, de como que atenderia as expectativas dessa pessoa que vai usar o espaço, né? Que é o usuário, né? E pode trazer benefícios até além, né? Que se a gente pensa em uma área, até uma própria casa, às vezes num condomínio, não é só para o usuário daquela casa, tem os outros que moram também no condomínio, que vão estar vendo aquele jardim, às vezes não vai ter o contato, mas vai estar agregando também valor para eles. Eles também vão ter, se vier um passarinho, né, alguma coisa assim, algum contato com a natureza naquele jardim, os outros também vão ter o contato. Não é só o usuário, né, só o dono daquele espaço, né? E isso que é o bacana. Nossa, você me fez lembrar de uma imagem... De uma imagem não, de um case de sucesso que você disse que vai trazendo toda a natureza, né? Se eu não me engano é o Sebastião Salgado, fotógrafo, que ele adquiriu um sítio no interior de Minas e ele era todo devastado. As nascentes que tinham ali tinham secado, não tinha mais rio, não tinha mais pássaro. E acho que há 30 anos atrás ele começou a reflorestar aquele espaço. E hoje a natureza voltou a ocupar aquele lugar. Então, isso é fantástico, né? Sim, não, esse é o grande... Né, eu acho que esse contato do homem com a natureza é o grande, né, ponto, né, crucial assim, do paisagismo. Porque, às vezes, a pessoa acha que não, mas uma planta já atrai a natureza. Às vezes, se você colocar um vaso de alguma planta com flor, já atrai uma borboleta ou um beija-flor. E... às vezes uma sacada, né? Você coloca um vaso de planta e vem. Então, isso assim, você tem esse contato, né? E sim, assim como você fazer uma área ampla, quanto maior o espaço, mais atrativos tem, né? E por exemplo, eu gosto muito de programas de natureza e tal. Eu vejo muito aquelas florestas de sequoia nos Estados Unidos, tal. Eu posso vir e plantar uma sequoia aqui no quintal da minha casa? Como é que essa adaptação de regiões, climas e outras regiões não é tão simples assim, né? Por isso que eu acho que é importante o papel do paisagista, né? Não, nem sempre dá. Às vezes, né, uma planta que tem lá nos Estados Unidos não vai adaptar direito aqui, porque o clima, né, as condições de solo, tem tudo, né, coisas que podem levar. Tem plantas que são universais? Sim, tem várias que planta, gente, é da natureza, né? Ela tá ali, né, o homem que comercializou ela e trouxe ela, né, para o seu jardim. Então, às vezes, a mesma planta que você tem no seu jardim, você vai encontrar, às vezes, em florestas, né? E ali nativa. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, tem sim diferença. As plantas que a gente usa aqui na nossa região são diferentes das que às vezes são encontradas lá no sul, né, do país. Tem muitos clientes que às vezes me falam, eu queria aquela flor linda que eu vi lá. Só que aqui
a realidade climática é diferente. Então, a gente tem sim que levar em consideração muitas plantas. Tem plantas coringas? Tem, mas a gente precisa ver a adaptação, tamanho também do espaço, porque no caso da sequoia aí tem que ver se cabe. A sequoia é pequenininha, né? Cabe até em vaso, né? Então a gente tem que analisar, fazer mesmo um levantamento, não só de... É um pouco amplo para falar, mas sim, a gente tem que não só a questão de solo, porque o solo às vezes a gente consegue, né? Você enriquece ele, você consegue transformar ele favorável, mas a questão de adaptação, né, da planta, que tem plantas que gostam mais de lugares frios, outras lugares quentes, umas gostam de área mais praiana, né? Então, mais ou menos umidade. Isso. Não é só luz e sombra, né? Tem todos os outros fatores que fazem, né, aquela planta ser adaptada a um local. Então, por conta disso, tem que ser muito bem pensado. E pensar também no futuro, né? Como no caso da sequoia, o tamanho que ela vai ficar. Para que ela saber se ela vai ser ideal para aquele local ou não. Não, e você citou um negócio aí que não é só luz e sombra. Eu era um ignorante total de planta, né? Aí eu acho que depois que eu virei pai, depois pai de pet, agora eu gosto de mexer com planta. E, de fato, eu não sabia que existia planta que gosta mais de sol, planta que gosta mais de sombra. E é interessantíssimo esse negócio exatamente das espécies, das variedades. E emendando esse gancho, o que eu queria te perguntar é... Então, o trabalho do paisagista, ele é, que nem você disse, não vou entrar tanto em detalhe, em termo técnico e tal, mas é exatamente essa riqueza que às vezes o jardineiro pode acessar, às vezes a pessoa que está projetando a casa, que é um arquiteto mais estrutural, mais de fachada, né? Uhum. Existem arquitetos mais de interiores, existe decorador e assim por diante, né? Então, realmente, a tua área é uma área enorme. E dentro do paisagismo, é legal porque o mesmo arquiteto de outros segmentos, seria interessante ter essa mentalidade, bom, eu me restringo aqui ao que eu estou fazendo e para o paisagismo vou trazer uma pessoa especialista, né? Sim. Como que você enxerga essas várias consultorias? Do robista, do jardineiro, do próprio arquiteto, ou às vezes um engenheiro projetou e já vai direto para o paisagismo? Sim. No caso, eu vou começar pelo arquiteto, né? Eu penso assim, se a gente tentar, às vezes, atender muitas coisas ao mesmo tempo, né? No caso do arquiteto, eu hoje faço a arquitetura, eu faço a decoração, eu faço o paisagismo. Então, você tenta, às vezes, agregar muitas coisas junto. O que acontece? Às vezes, você acaba não conseguindo fazer tudo corretamente. Então, às vezes, sendo que se você focar em um único, né? Então, às vezes, assim, eu gosto de até falar assim, se você quiser abraçar o mundo, você não consegue, porque ele é muito amplo. Só que se eu quiser abraçar uma coisa pequena, tipo esse microfone, eu consigo, porque eu consigo dar o meu melhor naquela área em específico. Então, no caso da arquitetura, eu vejo que assim, a pessoa, né, se tornar arquiteto paisagista, com isso, ela consegue agregar mais valor em atender aquele cliente, melhor do que se ela tentasse fazer arquitetura, fazer várias outras coisas ao mesmo tempo, né? Não que seja errado, mas você focar, né, em um único nicho faz com que você faça melhor, né? Que é justamente até o que eu gosto, né? Uma das coisas do que eu gosto de ensinar é justamente isso, você tentar excelência naquilo que você faz, porque você falar que faz é fácil, mas você mostrar a excelência naquilo que você faz é diferente, né? Então, e nisso, né? Então, o paisagista, ele vai fazer todo o planejamento, toda a elaboração para aquela área externa. O jardineiro, ele vem agregar, né, com
o trabalho, porque ele vai fazer isso tornar realidade, né? Ele que vai ter o trabalho, né, braçal, de transformar, de criar, de, né, literalmente pôr a mão na massa ali para isso transformar. E é ele que vai cuidar no futuro. Então, liga ao outro, né? Tem paisagista, não é, né? Não é só arquiteto. Tem jardineiros que se transformam em paisagista? Tem sim, né? Tem vários. Mas é que nem falo, você tem que buscar esse conhecimento para que você tenha esse seu diferencial, né? Você saiba fazer aquilo com excelência, né? Para você conseguir atender melhor os seus clientes. Sendo que às vezes tenta separar várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes não consegue, né? Por isso que eu gosto. Não, bacana. Eu vejo até por mim, na área de tecnologia, muitas pessoas ao longo da minha carreira também, que apesar dos meus 20 e poucos anos, também é um pouco longa, mas as pessoas às vezes falavam: Gilvan, você mexe com o quê? Com tecnologia. Você conserta o computador? Não conserto o computador. E agora eu afunilei mais ainda para focar exclusivamente em produção audiovisual. E de fato, então eu consigo entender perfeitamente isso. E acho isso fantástico porque tem um livro que se chama A Estratégia do Oceano Azul. E que essa obra, ela fala sobre, ao invés de você ficar degladiando no oceano vermelho de sangue e de morte, você cria um diferencial e acaba surfando sozinho no oceano azul, de exatamente uma especificidade ali. Então, sim, isso que é legal, porque aí você acaba valorizando o jardineiro, valorizando o arquiteto, valorizando o decorador, valorizando o paisagista, né? Sim, com certeza. Até, né, nesse oceano azul que você citou, tem um detalhe que, vamos lá, a partir do momento que você vamos falar assim, se nicha, né, para uma área, no caso, né, do paisagismo, você migrando, deixando de fazer tudo e ficar só no paisagismo, você deixa de ser concorrente dos outros arquitetos. E aí você passa a ser parceiro. Porque é interessante, você tem, né, o seu diferencial. Então, é interessante, eles vão sabem ver o que você vai agregar para a obra deles. Então, na hora que você mostra esse seu diferencial, você é indicado. E assim, se a gente parar para pensar na arquitetura, é muito raro um arquiteto chamar outro arquiteto que não seja, né, do mesmo escritório para fazer um projeto em conjunto, para uma casa ou para um edifício que seja. No caso de você fazer esse diferencial, de você ter, né, esse nicho do paisagismo, você é indicado para vários clientes, porque o arquiteto sabe o que esse valor, todo esse valor que você vai proporcionar para a obra dele. Então, eles conseguem visualizar e com isso você deixa. Né? E não só arquitetos, nisso aí você começa a abranger, né? Olha o Oceano Azul, né? Que aí tem engenheiros, construtoras, e assim você vai crescendo, né? E aumentando aí. Eu costumo falar assim, né? Que na hora que você vê isso, você vê aquele... Na hora que você mostra essa sua excelência no que você faz, você consegue... Né, ser o seu diferencial, você se tornar referência naquilo que você faz, você tem um oceano azul ali na sua frente só para nadar, né? Fantástico. Eu queria entrar em dois aspectos. O primeiro deles existe aquele arquiteto, aquele paisagista que ele trabalha única e exclusivamente no projeto e execução de obras numa região. E existe aquele paisagista, no teu caso, que trabalha com projetos, inclusive à distância. Sim. Então, isso que é interessante, o fato de você saber, poxa, aquela pessoa é especialista em paisagismo. Então, mesmo que eu esteja aqui em São Paulo, eu vou pegar ela lá de Rio Preto, ela me monta o projeto e depois a execução, eu tenho o meu jardineiro aqui e tal. Você também faz esse tipo de atendimento à distância? Sim, faço sim. Então, né, vamos lá. Essa parte, né, da elaboração, o planejamento, né, que é a parte fundamental do paisagista,
Bom, vamos lá. Acho que eu vou até ampliar um pouco mais aqui a nossa conversa. Assim. Porque, assim, às vezes a pessoa... Não é só um jardim novo, né? Às vezes a pessoa já tem um jardim e precisa fazer uma reforma. E nisso, o conceito de elaboração, de planejamento é o mesmo. Às vezes até uma reforma acaba sendo até mais difícil, né? Mas, não é difícil, mas desafiador, né? Porque você tem que tirar para depois fazer de novo, né? Nem no quesito tirar, mas às vezes preservar o que já tem e adequar aquilo, né? Para agregar mais, né? Então, você tem todo um estudo maior para fazer. E não tem limite de barreira, né? Espacial. Você pode fazer. Eu posso estar aqui, né, em Rio Preto, posso fazer um jardim lá no Canadá, na Alemanha, onde eu quiser. Porque o planejamento é o mesmo. Basta, né, a pessoa saber fazer corretamente esse planejamento e passar todas as informações corretas para quem for executar. Então, assim, eu trabalho não só para minha região, né? Aonde for, dá para ser elaborado, sim. E hoje em dia a tecnologia facilitou, né? Então, isso que é bacana. E é exatamente isso que eu vejo que é o teu diferencial, porque como você trabalha nessa mentoria e tal, nessa coisa... Hoje, você tem focado bastante na comunicação nas redes sociais e tal... Eu acho que é isso daí que é legal, porque acaba construindo a tua imagem na internet, que ela não tem barreira, né? Então, aí com isso facilita para você também fazer o atendimento à distância, né? Sim. Querendo ou não, né, a tecnologia facilitou muito, né? Hoje em dia, com o celular, a gente consegue falar com o mundo inteiro, né? Então, sim, é fácil você fazer um atendimento, né? Online, né, em qualquer lugar. Então, isso facilitou, sim, né, para estar fazendo vários tipos. E, que nem eu falei, às vezes o atendimento não é só para um novo projeto, às vezes para uma reforma, uma consultoria, como eu falei, muita gente tem dúvida de como cuidar, às vezes a gente acha que não, mas até regar, a gente acha que é só colocar uma aguinha, mas não é. Tem todo um cuidado. Se você põe uma água demais... a planta pode morrer, assim como se você não regar. Então, tem todos esses cuidados que às vezes as pessoas têm, né, essas dúvidas. E às vezes, não é porque o jardineiro não sabe fazer, ele sabe, mas ele tem vários outros, né, para cuidar também. Então, às vezes a pessoa precisa, né, dessa ajuda, dessa consultoria. E o fato de hoje em dia a gente ter, né, um simples celular e a gente conseguir falar no mundo inteiro, a gente pode estar fazendo atendimento em qualquer lugar. Não, e eu digo isso, pessoal, porque aqui antes da gente começar a gravar, a Simone estava me perguntando a respeito de OBS Studio, que é o software que inclusive nós estamos utilizando ele agora. Então, é interessante porque nem todos os arquitetos que são absurdamente competentes, às vezes acabam dominando as ferramentas digitais para poder atender à distância. Então, eu acho que isso é um diferencial, o fato de você ser antenada e tal, enfim. Mas você tocou num ponto que eu queria puxar a sardinha aqui para esse lado, que você falou sobre a reforma, o que tem que preservar. Essa é uma palavra e é uma vibe que a gente está muito em alta no mundo, que é a questão da preservação da natureza. O que você pensa a respeito de projetos quando o cara tem uma chácara, comprou lá aquele espaço e tem um monte de árvores nativas e tal. O que você sugere, né, da manutenção das plantas e agregar o jardim a partir daí? Como é que você me fala? Nossa, até bacana. Eu fiz recentemente um projeto para uma casa de campo e justamente eu usei o máximo de árvores nativas possíveis, justamente para agregar um pouco mais, né, para preservação. E sim, principalmente às vezes se tiver uma área de preservação nesse espaço, a gente tem que pensar no que você vai pôr. Porque não é simplesmente, né? Às vezes a gente é só colocar uma planta,
uma planta com uma pedrinha no pé, mas não, a gente precisa pensar também em como que é aquela região, quais são as plantas daquela região, porque isso também faz com que atraia a fauna, né, que é daquela região. Legal. E chácara, né, espaços assim, sempre costuma vir, né, às vezes vem um macaquinho, vem um passarinho diferente, e quanto mais você preservar essa integridade, né, da características da região, atrai mais. Isso é bacana. E a árvore estava ali antes da gente, né? Por que a gente vai... eu acho que sempre que a árvore, né, que a planta estiver saudável, quanto mais manter, melhor, né? Sim. Tudo que a gente puder preservar é melhor, né? É muito ruim quando você chega num local e fala assim, vamos arrancar tudo e começar do zero. E a gente vê muito disso. Infelizmente, a gente vê, né? Hoje até que está um pouco mais. As pessoas estão se conscientizando um pouco mais. Está tendo um pouco menos disso. Mas se a gente pegar, assim, tempos atrás, era muito de chegar, arrancar tudo e começar do zero, e com plantas que não são nativas, né? Não são brasileiras, né? E com isso acaba que perdendo um pouco, né, da função das características, né, do nosso país, né, daquela região. Não que não possa ser usada plantas que não são daqui, não. A gente pode, né, também mesclar. Afinal de contas, a natureza, como eu disse, é bem ampla, né? Mas às vezes você deixar de lado é ruim. Você não pode só simplesmente chegar aí e trocar tudo, né? É bom a gente pensar um pouquinho também, né, nessa nativa, no que é da nossa região. Eu tenho vários amigos pescadores e alguns que se dizem pescadores, enfim. E eu ouço eles dizerem que, por exemplo, agora aqui na nossa região tem uma quantidade de peixe, eu não me lembro se é o... Você está vendo como é que eu entendo, né? Enfim, é um peixe da região amazônica que foi trazido para cá e que ele é predador. Então ele entra naquele ecossistema e ele acaba, já que ninguém é predador dele, ele acaba sobressaindo demais e o resto dos peixes são destruídos. Existe isso também na questão das plantas? Uma planta que você põe no jardim, ela vai sugar todo mundo ali? Existe. Na verdade, não é bem sugar, né? Que nem no caso do peixe, mas existe. Sugar energia. Não, mas existe sim. Aqui, né, a gente às vezes não vê tanto isso, né? Porque, como nós somos no interior, a gente não tem tanto contato com isso como quem está, às vezes, né, na Grande São Paulo, né? Em grandes centros urbanizados, né? Que sente hoje a falta, né, de áreas verdes e que precisaram de serem reconstruídas. E sim, uns tempos atrás eu participei de um congresso, né, de paisagismo, e uma das preocupações que eles tinham era na serra, agora eu não lembro se é em qual das serras que vai... que leva para o litoral, que tem muitas palmeiras ceafortia. E ela estava prejudicando o restante da mata nativa daquela serra. E tem sim, agora eu não vou lembrar direito qual é. Se eu não me engano, acho que é a mesma palmeira ceafortia, que ela é linda, gente, para utilizada no jardim, em paisagismo, ela é linda. E eu acho que ela estava dando algum problema também no Parque Trianon, em São Paulo. Olha só. Então, tem plantas que não são nativas, que podem sim trazer problemas, né, externos. Uma outra coisa que hoje em dia está sendo... Há tempos atrás tinha a murta, né, que é uma planta que é utilizada como cerca-viva, que ela teve uma época que ela estava sendo meio que... Não podia ser comercializada, porque ela trazia um atrativo de um bichinho que prejudicava os citros, né? As plantações de limão, de laranja. Então, teve uma época que era proibida.
E hoje já tá um pouco mais. Só que, por outro lado, hoje em dia tá difícil encontrar citros para comprar. Então, às vezes, tem clientes que pedem, eu queria colocar um limão, né, na minha casa, e tá difícil de ser encontrado, justamente por conta também dessas coisas de produções aí que às vezes atrai, né, alguma coisa que pode prejudicar nas plantações. Então, acontece sim. Então, as plantas também, assim como os peixinhos, precisam sim ter cuidado. E, inclusive, a murta, ela aparece no filme do Harry Potter, a murta que geme. Brincadeira. Mas eu ouvia, não sei se é fato, que, por exemplo, o eucalipto é uma árvore que ela puxa muita água. E tem essa questão hídrica também das plantas, ter uma planta que prejudica um pouco mais, outras menos. No quesito, acho que da água e prejudicar, eu acho que não. Mas existe, sim, a preocupação, como eu disse, da composição paisagística, né? Uhum. Porque, como eu dei o exemplo de sol e sombra, né? Tem plantas que gostam de sol, tem plantas que gostam de sombra e tem as intermediárias, tá? Tem sol, sombra e meia sombra. E existe também as que gostam de mais água e as que gostam de menos água, né? Existe as que gostam de um tipo de solo, as que gostam de outro tipo. Então, na hora de fazer essa composição paisagística, tem que levar em consideração. Porque se eu colocar uma planta que gosta de muita água perto de uma planta que não gosta de muita água, vai dar conflito, né? Uma das duas não vai dar certo. Porque se eu molhar demais, aquela que não gosta de água vai melar, né? Se eu molhar de menos, né, por conta aquela outra que gosta de água não vai bem. Então, assim, começa a dar o desequilíbrio na composição. E você também falou de uma coisa de mais ou menos sol, tal, me ocorreu uma outra coisa aqui. Eu sou muito partidário da ideia de que o Brasil é um país incrível. E ele acabou sendo devastado, a mata nativa e tal, muitas áreas por conta da criação de gado. Mas eu já ouvi alguma reportagem, alguma coisa, que existem tipos de mato que cresce embaixo das árvores. Então, não necessariamente precisaria tirar aquela floresta para criar gado ali. A vaca pode conviver com a floresta, tal. Mas a minha pergunta composições. Que você pode fazer composições de árvores mais altas, médias, baixas, para compor um ambiente assim por exemplo, de sítio, de chácara, Tá, sim, mas vamos lá. Nesse quesito aí de produção aí, né, do gado, né, a gente já entra num problema mais ambiental, né? Uhum. Que aí, no caso, de todos os impactos que podem gerar, né? Então, na verdade, não é necessário limpar, não. Mas tem todo o impacto ambiental, né? Porque aquele pisoteio e tudo. Isso, não vou entrar nesse mérito aí, né, não abrange demais. Mas, e sim, na hora de compor, sim, tem plantas que são de grande porte, de médio e de pequeno, né? Que a gente até separa, né? Cada uma tem seu nome. Tem que seriam as árvores, os arbustos e as herbáceas, né? E as forrações. Ah, que legal! Isso. Então, assim, eu posso colocar uma árvore com então, ter níveis, né? Eu posso colocar uma baixinha, pôr uma média, pôr uma maior. Aí eu preciso só, como eu falei, avaliar como que vai ser toda essa composição, né? Para pensar, né? Daí que vem a parte da elaboração do paisagismo para aquela área, né? Mas dá para mesclar sim, e é bonito, é justamente essa é a composição, né? A magia estética, né? Sim. Até mesmo na composição de vasos, né? É legal ver um maiorzinho, um menor, né? Sim, assim, como na decoração, né? Que às vezes, né, faz aqueles pontos, né? Que tem muito disso, né? O paisagem tem muito disso, às vezes de colocar uma planta em destaque, né? Então, aquela planta de destaque, ela em si já é atrativa? Sim, mas ela precisa ter outros elementos para que aquele espaço se valorize. Que entra já naquela parte que eu acabei de falar, né? Da valorização. E uma coisa que às vezes as pessoas esquecem é que o paisagismo, ele é diferente. Por exemplo, eu acabei de citar o exemplo da decoração e da arquitetura, porque você faz e acabou.
O paisagismo não, ele está em constante evolução. Então, até é considerado, tanto a arquitetura é considerado arte, né? É uma área artística. E o paisagismo, ele é assim também, uma arte, só que ele é uma arte que está em constante evolução. Uma arte viva, né? Porque um quadro é uma arte? Né? O paisagismo também, você vai criar, né? Como se fosse uma obra de arte, só que ela está em constante evolução, porque ela é um ser vivo, então ela está sempre, as plantas estão crescendo, então, né? Às vezes vai florir, então tudo isso, né? Vai fazendo com que isso se transforme ao longo do tempo. Ou seja, trocando em miúdos, o que o Niemeyer fez continua lá, de pé, que o pessoal não destruiu esse ano, mas, enfim. Mas o que o Burle Marx fez continua em constante evolução, né? Sim, continua. Porque quando ele pensou, né, Burle Marx é, né, o grande marco aí, né, do paisagismo brasileiro. E quando ele pensou... foi justamente pensando nessa evolução. Tanto é que tem jardins que estão lá até hoje, que foram criados por ele, né? Que com certeza deve ter uma manutenção para preservar aquela identidade dele. E sim, hoje, se ele fosse ver hoje o jardim que ele fez lá atrás, com certeza está diferente do que quando ele criou. Né? Isso que é o bacana, essa evolução, né? Você pensar que futuramente vai estar diferente. E às vezes as pessoas não pensam nesse futuro. Isso que é ruim, acaba sendo um pouco ruim. Você falou de um negócio aqui que me ocorreu, e aí eu queria te perguntar, a questão da expectativa-realidade. Porque às vezes o cliente contrata um paisagismo para a casa dele, enfim, e ele vê um projeto, e depois, na hora que ele é implantado, não está igual ao projeto. Não pode ser visto assim, né? Porque planta é um troço vivo, né? Então, conforme a muda que você arrumou e tal. E como é que é isso na prática mesmo? Vamos lá, né? O projeto, né, a gente tenta mostrar como que vai ficar futuramente. Então, inicialmente, às vezes as plantas não vão vir já formada, né? Nem todas as plantas vêm já pronta, né? Dá para fazer? Dá. Mas, né, tudo... É aproximado, né? Depende também, né, de quanto que a pessoa quer gastar e, dependendo das plantas adultas, né, acabam a adaptação delas sendo maiores. Então, às vezes, na hora que a planta vai estar bonita, depois ela tem aquela período de adaptação, ela vai ficar meio feia. Então, aí vem depois a pessoa olhar e falar assim, meu jardim tá feio, né? Então, acontece. E tem, sim, aquelas pessoas que, tipo assim, nossa, eu achei que já ia estar bonito, formado, e inicialmente tá pequeno, né? Justamente por isso, por ter esse período de adaptação, né? De evolução do jardim. O jardim, para ele mostrar mesmo, né, a sua identidade conforme, né, o planejado pelo paisagista mesmo, ele vai, depois de um ano que ele vai estar mesmo já mostrando, chegando naquela realidade, né, que seria... Lógico, né? Há casos e casos, há plantas e plantas. Tem plantas que já mostram logo de cara, né? Mas tem outras que não, demoram um pouquinho mais, às vezes demora mais para florir. Então, tem todo esse cuidado, né? Para que evolua esse jardim e chegue justamente naquilo que era o planejado. E também deve ter uma coisa, penso eu, tirar uma dúvida aqui. Consultoria de graça. Quanto maior a planta que você vai colocar num paisagismo, ela estava plantada em algum lugar, foi arrancada para levar, é aquilo que você falou, o tempo de adaptação é maior, né? Sim. Então, e eu penso que você implantar um jardim com plantas muito grandes acaba sendo até uma agressão para a planta, né? Depende, tá? Porque nem todas as plantas, elas... tem plantas, lógico, que são tiradas da terra, né? Então, lá o produtor, ele faz, né, toda a sangria correta para tirar ela do chão para ser recolocada em outro lugar. Põe naquela fralda gigante. Isso. E há casos que não, que a planta já é adulta, mas ela foi feita num vaso. Então, essa sofre um pouco menos a adaptação do que aquela que foi retirada da terra. Que a raiz dela está contida ali?
Porque ela já está numa realidade de vaso. Então, na hora que você coloca ela no chão, ela se adapta melhor. Agora, a outra, você cortou as raízes, então ela vai sentir isso, essa agressão, para depois ela se adaptar à nova realidade dela. Então, isso faz com que... Então, tem que, né, como eu falei, caso e caso, né? Tem que ver como que é essa planta que você está sugerindo. E plantas adultas corre risco, né? Quanto maior a planta, corre o risco, justamente nesse período de adaptação, de perda, né? Se você não cuidar dela direito, né, pode perder a planta e aí nisso acaba sendo ruim tanto pela planta que morreu, né, que a gente fica triste por isso, mas como o dinheiro, né, que você acaba tendo que gastar novamente. Não, e até porque existem plantas que às vezes foram feitas num viveiro, num lugar controlado, com umidade, com água, né? E aí na hora que ela vai para o mundo real é outra realidade, né? Ah, sim, isso tem. Isso todo jardim tem, né? Aí, vamos lá. Eu gosto de dar até um exemplo. Eu falo, que meus clientes sabem disso. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é o mais realista. Porque vamos lá. Quando a gente sai daqui da nossa região, né, quente, e vai para São Paulo, né? Para dar o grande, né, o exemplo mais prático assim. Quando a gente chega ali em São Carlos, a gente já começa a sentir uma diferença no clima, né? E desculpa te interromper, caso você não saiba, nós estamos aqui em São José do Rio Preto, região noroeste do estado de São Paulo, que 2 semanas atrás fez 43 graus. Pois é, e diz que hoje vai chegar por aí também. Mas, enfim. Então, assim, a nossa realidade é de calor. Então, quando a gente sai, né, daqui, vai para outra cidade que é mais... O clima é diferente, a gente já coloca uma blusa, né? Já sente a diferença. Se a gente viaja para um lugar, né, que tem fuso horário, às vezes a gente, né, não se adapta. Tem pessoas que se adaptam melhor, outras não, com esse fuso horário. E a planta é um ser vivo. Então, ela tá lá... Vamos lá, a maioria das plantas, ela estava num produtor, né? Vou até dar um exemplo assim de quem compra numa loja, né? Ela estava num produtor, numa realidade. Aí ela vai para uma loja que é outra realidade. Aí, daquela realidade da loja, ela vai para sua casa, que é outra realidade. Então, ela já teve um período de adaptação lá do fornecedor, né? Do produtor até a loja. Aí... Às vezes esse período é curto, ela não sente tanto, né? Aí ela vai para sua casa. Na sua casa ela vai sentir mais por conta que ela está numa nova realidade. Então, todo jardim recém-plantado, ele tem esse período de adaptação. Porque a planta está se adaptando a essa nova realidade, porque ela estava num lugar. E, sim, né? Daí a função do paisagista de tá, né, vendo justamente como que era a realidade daquela planta né, para indicar para o cliente, porque uma planta que no fornecedor, né, na loja ou no produtor, ela estava numa realidade, como você deu o exemplo, de úmido, na sombra, e aí eu pego e coloco no solão esturricando, ela vai sentir mais. Não que ela vá morrer. Às vezes a pessoa acha que morreu. Às vezes não é que ela morre, mas... Ela tem um período de adaptação. Sim, e nisso ela fica feia. Então, aí nesse período o jardim às vezes fica feio e o cliente não quer, né? Então, mas sim, né? Por isso que eu dou o exemplo da viagem, porque a gente sente, né? Então, é o mesmo exemplo. Quando a gente viaja, a gente sente essa diferença. A planta também é um ser vivo, ela sente, né? A nova realidade dela. Legal, legal. Si, antes de entrar num detalhe que eu ia falar sobre paisagismo interno, mas me ocorreu aqui também de perguntar para você o seguinte: eu há não muito tempo conheci Olambra, que eu não conhecia, e eu não imaginava o quão grandioso é esse mercado realmente de plantas. E, assim, eu fiquei abismado, pessoal, porque é um nível de produção industrial de plantas que eu não tinha noção. Como que você enxerga isso, seja positivo ou negativo, enfim, da produção, que antigamente era muito mais artesanal, né? E hoje, conforme o tipo de muda, é um negócio absurdamente industrial, assim, que eu não tinha ideia.
Não, sim. E ali a região de Olambra, né, é o grande polo, né, das plantas brasileiras, né? Manda para o Brasil inteiro. Ali é o polo, né? Olambra é uma cidade linda, por sinal, né? A cidade em si, não só pensando no quesito aí de plantas. E esse mercado, como eu te falei, é um mercado que ele vem crescendo, né? E sim, ainda tem as pessoas que fazem, né, a sua produção, pequena produção, e tem os que fazem, né, grandes produções aí. Então, é um mercado que cresceu muito nos últimos tempos, como eu te falei. Hoje em dia, as pessoas estão mudando um pouco a visão do paisagismo. Ainda tem um pouco, que eu falei, tanto é que um dos motivos de eu querer mostrar, né, um pouco desse meu conhecimento é justamente para que as pessoas vejam, né, esse diferencial, né, do paisagismo. Porque é um mercado que está crescendo e às vezes as pessoas não estão percebendo, né, o quanto isso pode agregar valor na vida delas. E nesse quesito, ali a região de Olambra cresceu bastante, né, na produção, e hoje em dia tem a variedade de plantas que tem são enormes. Eu até costumo, né, dar o exemplo para o pessoal que às vezes me segue nas redes, que às vezes, eu não conheço plantas, eu não sei, né, como que eu vou entrar para esse mundo se eu não conheço, né, plantas, eu não sei nada sobre isso. E assim, eu gosto de até dar o exemplo que eu, quando entrei, não conhecia nada, eu conhecia 3 plantas, né, que era o que tinha na casa da minha avó. Eu sabia que minha avó tinha a rosa, a samambaia e a antura, eram essas 3 plantas que eu conhecia e era a minha realidade. E, né, ao longo do tempo, eu fui aperfeiçoando esse meu conhecimento e cada dia tem uma nova planta saindo aí no mercado. E não é que ela está saindo. Às vezes ela já teve no mercado, ela parou de ser produzida por algum motivo, ou porque não tinha comércio, ou porque às vezes o produtor não gostava dava muito trabalho para ele, alguma coisa, e hoje ela voltou para o mercado novamente. Então, tem sempre novidades de plantas, tem variedades, novas variedades. Eu fui visitar, tempos atrás, uma produção da própria primavera, que a gente conhece. Primavera é aquele arbusto que dá flores, né, no inverno. Agora, por sinal, ela está linda nessa época. Agora, no final do inverno, começo da primavera, ela fica linda. E... Primavera. E ela, que é da família das buganvílias. E a gente já conhecia a cor pink, branca, rosa, né? Tem salmão. E hoje já tem mesclado, eu já vi. Ela é linda, ela é mesclado. Eles até chamam de manacá, porque ela é branca e rosa ao mesmo tempo, na mesma muda. Então, da mesma espécie que já existia, às vezes tem variações que os produtores fazem. E com isso, é uma coisa que você está sempre conhecendo. Esse conhecimento de plantas é uma coisa que, a cada dia, você aprendendo a técnica necessária, né, para você saber fazer o paisagismo, você vai aperfeiçoando no seu dia a dia, porque todo dia você vai estar vendo uma novidade, você vai estar vendo algo novo, porque esse mercado está bem amplo. Não, é impressionante. Eu não sei como que acontece nos países lá fora, mas aqui no Brasil, realmente, eu fiquei impressionado. Não imaginava que existia. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar agora é sobre paisagismo para ambientes internos. Porque ambiente de escritório, por exemplo, é um lugar escuro, sei lá, é fechado, né? Você tem controle de luz e tal. Como que funciona isso? É possível ter plantas em ambientes corporativos, em ambientes... Apesar que as arquiteturas hoje também estão muito mais integradas, né, com lá fora. Sim. Hoje é uma nova tendência, né, e da arquitetura é justamente ter cada vez mais, né, áreas voltadas para o externo, né? Mas sim, ainda tem as pessoas que moram em apartamento ou escritórios que não têm, né, uma área verde ali e que queriam ter esse contato. E com isso surgiram novas tendências, né, para o paisagismo na área interna. Que é até o famoso, não sei se você já ouviu falar ou não, mas existe o tal do Urban Jungle, que é justamente você trazer o verde para lugares dentro. Um dos grandes tendências desse Urban Jungle é o jardim vertical,
né? Que ele proporcionou você trazer o verde para pequenos espaços, né? Então, você ter uma parede verde, né? Então, isso fez. Sim, plantas para dentro precisam, sim. E justamente daí que às vezes as pessoas não sabem que precisa de auxílio. Que às vezes até o próprio decorador sabe, né? Ele sabe fazer as coisas, mas ele precisa também ter o auxílio de um paisagista, porque quem que está em contato sempre com o verde? É o paisagista, né? Quem que elabora, planeja o espaço é o paisagista. Então, até para a escolha das plantas que vão dentro, precisa sim desse auxílio. Por quê? Se o local, a gente aprende até lá na escola, né? Que a planta precisa fazer fotossíntese, né? Então, ela precisa ter uma luminosidade, ela precisa ter uma circulação de ar para ela ter essa fotossíntese e sobreviver. Mas, hoje em dia, né? Você sabe, fazendo esse planejamento, você elaborando, escolhendo as plantas corretas para aquele espaço, você consegue sim ter plantas, mesmo você não tendo uma integração cara externa. Então, hoje em dia, já dá para sim, para a gente fazer, sim. Até aqui daria para colocar várias plantas. Não, e legal. E penso eu, então, por exemplo, se eu uso uma planta que gosta um pouquinho mais de sol, a solução é colocar ela naqueles suportes com rodinha, que aí você pode mover de vez em quando e expor ela um pouco mais ao sol, depois devolve. Pode ser feito essa... Dá para ser feito sim. Depende, né, do tamanho da planta. Que se for uma planta muito grande, tiver num vaso muito grande, for difícil fazer essa locomoção, acaba sendo difícil. Por isso que é necessário ter a elaboração antes. Porque você pensando antes de você colocar a planta, você está pensando se aquela planta vai ser ideal para aquele espaço, é melhor. Porque assim você não precisa, porque pensa o trabalhão que dá lá, pegar, levar, ter lá. E necessariamente, então seria melhor escolher uma planta que não precisaria fazer isso, né? Muito mais. Daí esse planejamento que eu tô te falando. Ou automatizar, né? Botar gramado dentro de um ginásio coberto, você cria uma forma do gramado sair, né? Você sabe que tem, né? Grandes aí campos, né? Que abre, fecha, né? Tem todo esse detalhe aí, né? E tem uns até que já hoje em dia estão usando até a grama artificial, mas é por conta do pisoteio, né? Nem é por conta da grama não ir. Porque é muito agressivo, né? O pisoteio ali. Mas, sim, então você pensando... falando como colocar o robozinho ao invés da rodinha, né? Mas dá trabalho, né? Ficar tirando e colocar. É melhor pensar mesmo em algo que você não precisa mexer, né? É muito mais fácil do que ficar tendo essa preocupação. É mais fácil abrir a cortina do que levar a planta para fora, né? Com certeza. E você falou de uma outra coisa aí, e eu tô para trazer aqui também para bater um papo com a gente, com um amigo que mexe com climatização. Então, planta ela sofre mais no ar-condicionado. Se você utilizar o climatizador, é melhor? Como é que funciona isso aí? Sim, é outro detalhe. Cuidados com planta em área interna acaba sendo um pouco diferente de área externa, tá? Porque, sim, o ar-condicionado prejudica algumas plantas. E uma delas, que o pessoal ama, hoje em dia ela tá super em alta, que é aquele Ficus lirata. Depois, se você quiser procurar a foto para mostrar aí pro pessoal, é uma que a folha dela lembra as 7 copas, sabe? Aquela árvore 7 copas, mas ela é uma planta para dentro. E ela é uma que no ar-condicionado, ela mancha a folha. E por quê? Ela sente, ela é mais sensível, né? Lembra do detalhe que eu até falei, né? Da adaptação. E então, se o ambiente for só ar-condicionado, tem que pensar mais ainda no que você vai colocar, né? Na realidade que aquela planta vai estar. Porque, dependendo, tem plantas que se adaptam melhor do que outras. E não é que, porque só ar-condicionado, você não... Às vezes, pode ter uma área do dia que você pode abrir uma janela para ter uma ventilação. E, se a gente pensar em shopping, né? É ar-condicionado e nem todos têm área externa. E tem plantas. Tem planta. Então, existe sim. Porque eu falei, é do planejamento das plantas que se adequam àquela realidade do local,
né? Então, às vezes, eu não tenho luz natural, mas eu tenho uma luz que eu posso colocar. Então, há formas de você pensar para esse jardim ser dentro também de casa. E não, é que quando a gente faz isso, fala paisagismo, pensa só área externa, né? Áreas grandes, mas não, dentro também faz parte, né? Às vezes tem áreas de jardim dentro, né? Legal. E é muito interessante porque na Europa isso é muito mais comum, você ter jardins internos, eles fazerem aquelas vilas fechadas para dentro e o jardim no meio. Aqui a gente faz virado para fora, né? Você vê aqueles tipo um O, né? Na Espanha que tem bastante disso, deles fazerem jardins internos, né? É um pouco da cultura, né, deles também, né? Que eu acho que vem desde dos castelos, né? Aquelas coisas, né? Então, é cultural, né, também. Então, sim, aqui a gente já pensa, já voltado mais para... Como que eu posso falar assim? Do livre, né? Das plantas, as plantas que a gente olhar, a flora brasileira, né? São plantas tropicais, né? Então, é diferente daquela realidade europeia, que é tudo certinho, tudo... Então, tem essa, né, da cultura. E isso é importante também. É uma das coisas... Porque se eu for fazer um jardim aqui, né? Na nossa região, é um tipo. Agora, se eu tiver que fazer um jardim lá em Blumenau... Lá já tem muito mais cultura, né? Uma cultura mais... alemã, né? Então, eu tenho que ser de acordo com aquela realidade. Então, isso também voga no seu planejamento do seu paisagismo, para não chocar com o restante. Caramba, e você entrou num negócio que eu já ouvi você falar em algum dos teus vídeos a respeito de estilo, né? Porque não é simplesmente você... eu gosto... eu queria essa planta, essa planta, essa planta. Às vezes o estilo arquitetônico que o arquiteto projetou a casa é mais clássico, o outro é mais barroco. Então isso muda o jardim também, não é? Sim, com certeza. É que eu falei, o paisagismo ele tem que agregar valor para a arquitetura. Então, eu não posso simplesmente chegar lá e chocar com tudo, né? Não é uma regra, porque eu tenho que seguir. Mas se eu fugir muito, também choca demais. Então, eu preciso sim levar em consideração. E paisagismo também tem estilos, né? Assim como na arquitetura. Tem o estilo clássico, tem o estilo tropical, tem o europeu, tem vários estilos. E que isso, querendo ou não, você tem que pensar também na hora de elaborar para não chocar com o restante, né? E para você agregar valor, né? E não chocar do lado negativo, né? Perfeito. Sim, pra gente já ir encaminhando, porque o nosso papo tá fluindo, mas olha, passou voando 1 hora aqui. Eu não sei se a gravação quanto tempo tá dando, mas eu sei que no relógio passou. Eu queria te perguntar uma coisa. A questão do poder aquisitivo. Porque normalmente você vê casas mais de alto padrão que acabam tendo condições, né, as pessoas tendo condições de investir tanto numa boa arquitetura quanto num bom paisagismo. E você vê isso sendo cada vez mais... Eu acho que o paisagismo é um dos primeiros itens que, conforme vai diminuindo o poder aquisitivo, as pessoas vão deixando de lado e acabando fazendo mais nas coxas, né? Digamos assim. E a pessoa que não tem grana para poder investir num bom paisagismo? Ele tem que ficar com a casa pelada de plantas? Não. Não. Isso é totalmente errado. E uma das coisas eu até fiz um conteúdo falando sobre isso, que não é. O paisagismo não é que o paisagismo é caro. Você precisa do paisagista, você precisa contratar uma pessoa para planejar para você. Então, não quer dizer que eu tenho que projetar de acordo com a sua realidade. Então, acontece sim. Eu acho que nem é no sentido de que paisagismo é só para alto padrão. Não. É por conta de informação mesmo. Porque as pessoas acham que vai ser caro. Porque toda planta vai ser cara. Porque eu vou fazer um planejamento. Porque eu vou pensar num projeto. Porque eu vou fazer isso. Eu vou gastar muito. E é aí que está errado. Outro erro. Porque as pessoas acham que o paisagismo tem que chegar lá no final.
E não, o paisagismo tem que chegar lá no começo, quando você ainda está em fase de projetos para sua casa, para o seu espaço. Por quê? Assim você consegue se planejar melhor para quando você estiver lá no final. E isso não quer dizer que lá no final você vai gastar, porque eu vou fazer... Já estava planejado, né? Sim, ia ser planejado de acordo com o que você quer gastar. Né? Que esse é um grande diferencial que eu gosto de trabalhar com os meus clientes. É justamente trabalhar com a realidade, entendeu? É fazer esse planejamento. Eu já tive clientes que falaram assim, nossa, achei que ia ficar mais caro. Então, acontece mesmo. Então, não é que é uma falta, às vezes, de informação das pessoas acharem que vai ser caro. É um pouco, às vezes, cultural também, né? Eu acho que entra... Né? As pessoas ainda acham que o paisagismo é só para deixar bonito. Então, por conta disso... não conseguem visualizar tudo o que vai trazer para a casa delas. E todo esse planejamento que ela poderia agregar para a casa dela no futuro. E é bem isso mesmo, é a questão do planejamento. Porque, normalmente, as pessoas deixam para o final da obra para pensar no paisagismo. Aí, ele já teve várias vezes mudando o orçamento da obra, gastou mais do que deveria, e aí falta dinheiro pro paisagismo, aí culpa o paisagismo, não fiz porque, né? E não é isso, é planejamento, né? Sim, é por isso que é bem cultural também, a pessoa achar que é só no final. E às vezes é cultural do próprio profissional, que às vezes tem profissional que acha que é só no final que tem que ir. E não! Essa parte de elaborar... É porque às vezes... não posso, né, ficar entrando muito nesse mérito, mas às vezes as pessoas acham que é só... Como às vezes não tem todo esse planejamento, né, necessário da elaboração do paisagismo, a pessoa acha que é só no final comprar as plantas para colocar no jardim. E aí, com isso, o próprio pessoa que vende as plantas, que não mostra isso para a pessoa, ou às vezes eles nem sabem, né, que ele precisaria entrar antes também, porque assim a pessoa consegue se planejar para chegar lá no final sabendo quanto que ele vai gastar, e com isso ela já reservou uma parte do orçamento, né? Às vezes é financiamento, a pessoa já guarda uma verba para isso, porque ela já sabe o quanto que ela vai gastar. Lógico, existem variações de preços de plantas, existem, mas ela tendo esse planejamento, ela consegue se programar e adequar de acordo com o que ela tem. E existe também o paisagista que é só paisagista e o paisagista que tem viveiro de plantas. E existe o cara do viveiro de plantas que não tem ligação com paisagista nenhum. Mas o ideal é exatamente, independente do cenário, o paisagista tá junto com o cliente, inclusive para ajudar ele a comprar essas plantas, mesmo que, né, que não tenha viveiro, mas essa consultoria do projeto e do auxílio na hora de adquirir as plantas é importantíssimo, né? Com certeza. E assim, né, para você ser um paisagista, ser um arquiteto paisagista, você não precisa ter viveiro. Né? Às vezes é um outro mito, né? Que as pessoas criam, né? De não entrar para essa área porque achar que tem que ter um grande investimento para isso. E não, você não precisa. Você precisa saber, sim, como indicar, né, os locais corretos, as plantas, as melhores plantas para o cliente comprar e ele não ter nenhuma dor de cabeça, né, na implantação. E esse acompanhamento é sim importante e é fundamental, porque as pessoas não sabem ver se aquela planta é de boa qualidade ou não, se ela, né, não só se ela vai ir bem na casa dela ou não. Que isso, às vezes, até a própria pessoa da loja auxilia, né? Se é de sol, de sombra e tal. Mas no quesito mesmo de... será que aquela planta ela é uma boa planta ou não? E nisso a gente, né, tem essa visão, a gente consegue auxiliar. Como eu te dei até o exemplo da árvore, né? Que eu falei assim, tem árvore que sai direto do chão e tem a que já é empotada. Então, tudo isso tem que ser visto e orientado. Se aquela é uma boa planta, é uma planta de família, uma planta que tem procedência. Procedência é verdade, não é mentira, não. Não, maravilha. Si, tem alguma
a informação que eu sei que tem muita informação que a gente pode ficar aqui horas falando, mas eu deixo aí para você uns minutinhos antes da gente encerrar, para você passar teu recadinho sobre tanto para o cliente quanto para o arquiteto, enfim, tuas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, fique à vontade aí. Puxa, nem sei o que dizer. Mas assim, bom, primeiro, né, quero agradecer, eu adorei o papo, foi muito bacana. É legal estar podendo conversar, mostrar um pouco aqui da minha experiência, né, um pouco desse mundo, porque às vezes a gente está em contato só com o cliente, a gente não vê, né, como que é a visão externa, e isso é muito bacana e eu gosto de ter esse contato, né? Por isso que até por isso que até gosto, né, de dividir um pouco dessa minha experiência para que as pessoas também vejam, né, como que é o dia a dia, porque às vezes as pessoas não sabem, né, toda essa realidade que é, né, o dia a dia de um paisagista. E é bacana, né, você chegar, né, numa obra lá no começo, você vê como que é. E depois de tudo pronto, você vê outra realidade. E você vê o quanto você agregou de valor para aquilo. É engraçado, porque acho que assim, a maioria dos meus clientes, eu escuto isso. Nossa, trouxe vida. Porque ela estava tão naquela visão de obra, que na hora que chega o paisagismo, né, que a parte de implantação é final. Então, é no final, né? A planejamento é no começo, mas a implantação é no final. Então, na hora que chega isso, eu escuto muito. Nossa, como ficou lindo, como trouxe vida. E isso é gratificante, né? Você vê, né, que a pessoa gostou, que aquilo trouxe um valor para ela, e é bacana. E vivenciar isso no dia a dia é bacana, né? Por isso que eu gosto aí de dividir um pouco das minhas experiências aí para todo mundo. Legal. E finalizando-se, como eu disse, tuas redes sociais estão aqui embaixo, tá? A Simone é legal, pessoal, porque ela não é somente a paisagista para atender o cliente final. Ela atende também arquitetos, estudantes de arquitetura, etc. Então, você que tem interesse nessa área de paisagismo, procura lá as redes sociais da Simone, o Instagram dela lá, que você tem as suas mentorias, né? Tem esses... Isso, sim. Influencer. Sim, né? Para quem é arquiteto ou estudante de arquitetura, sim, eu tenho vários conteúdos aí, toda semana tem coisa nova aí, que eu tô sempre, né, vivenciando um pouco da minha experiência, transmitindo um pouco desse meu conhecimento. E sim, eu tenho uma mentoria, assim, é um método para que, né, arquitetos, estudantes de arquitetura possam, assim como eu, né, se tornar um profissional de excelência, se diferenciar e ser referência no paisagismo. Além, né, do meu dia a dia como arquiteta paisagista, que eu ainda também atendo, né, clientes, tudo. Então, arquiteto, se especialize para ganhar até o seu dinheirinho aí como paisagista com a Simone, tá bom? Si, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui para a gente gravar esse episódio. Pessoal, conheço a Simone há mais de 20 e tantos anos e é muito bacana ver realmente a carreira que ela tem e essa paixão mesmo pela área do paisagismo. Então, só tenho a agradecer a tua presença aqui no DLG Cast. Obrigada, eu que agradeço. Não, foi muito legal, adorei, brigadão pelo convite, fiquei muito feliz. Maravilha, e se você gostou desse episódio, deixa aí o teu comentário, o que você tem de dúvida, depois a Si vai estar dando uma olhadinha nos comentários para ver o que tem de dúvida de vocês. Deixa o teu joinha aí, não esquece. Se você não é inscrito ainda aqui no canal do DLG, se inscreva, porque a gente vai trazer um monte de conteúdo bacana, como esse bate-papo aqui com a Simone hoje. Muitos outros virão, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado, ter assistido esse episódio. Um grande abraço e até mais.